Muito boa tarde, irmãos. Estamos iniciando a EBD, né? Vamos estar meditando hoje sobre os discípulos de Emaús. E essa lição surgiu fruto de uma conversa que eu estava tendo com um irmão e estávamos falando a respeito de como podemos tirar proveito da oração. E nessa conversa surgiu, por acaso, o tema de Emaús, os discípulos de Emaús. E aí vamos ver o que essa lição, essa história real, pode nos acrescentar. Nós sabemos que Jesus frequentou uma espécie de EBD e lá na sinagoga. E nós aqui agora também tiramos muito proveito quando reservamos tempo para aprender as lições, que nunca se esgotam, né, irmãos? Então vamos pensar, o discípulo de Emaús é uma história muito conhecida, ok? Agora, o que podemos tirar dela é infinitas lições, ok? Então, agora à tarde, nesse início de noite, vamos estar meditando. Então, não vou ler toda a história, mas tiraremos conclusões. Então, está lá em Lucas 24, do 13 ao 35, ok? Então, veja, diz assim a história. Eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas? Caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Veja, então aqui nós temos os ingredientes para que a gente possa conversar na aula de hoje, ok? Dando sequência então, a partir desse relato inicial, esse relato inicial nos fala que duas pessoas estão, num certo dia, caminhando provavelmente de volta para o seu lugar de origem ou de moradia, né? E que eles são discípulos de Cristo, dá essa informação. Um deles se chama Cleopas e o outro não tem nome. Então, num certo dia, numa certa estrada, dois discípulos de Jesus estão conversando. E o que eles estão? Eles estão conversando um com o outro, né? Ali diz lá, conversando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Parece que eles estão confusos e a conversa é exatamente para tentar entender o que está acontecendo, ok? E eles também, no que eu li, diz que eles estão um pouco distraídos diante daquilo que os perturba. Eles estão um pouco distraídos sem perceber que Jesus está colado junto a ele e se junta a essa dupla, ok? E a terceira coisa, e a outra coisa, não a terceira coisa, e a outra coisa que a gente acabou de dizer aqui, é que Jesus, de alguma maneira, caracteriza o que está acontecendo com eles. Ele diz: Jesus, o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? Então aqui nós temos um conteúdo para nós aqui tá conversando, ok? Bom, o contexto que de alguma maneira perturba ou incomoda esses dois viajantes, discípulos de Jesus, nos é um pouco conhecido, né? Eles, na verdade, conheceram Jesus. Eles não fazem parte daqueles 11 que Jesus chama para conversar mais perto, mas as escrituras dizem também que havia mulheres e provavelmente 120 outras pessoas, né? A gente vai ler isso no livro de Atos, que eram, de alguma maneira, discípulos de Jesus, sem contar ou junto com os 11 que ali Jesus tratou de uma maneira mais próxima. E esses discípulos, provavelmente, com certeza, viram Jesus pregar por 3 anos, na verdade, viram que ele ensinava, e não só um discurso de autoridade, um ensino de autoridade, mas também acompanhado de milagres, na verdade. Então, era um profeta poderoso, que eles viram que Jesus escolheu esses 11 e mais outras pessoas que os acompanharam junto com as mulheres, né?
e que após um período de 3 anos aí de trabalho intenso de Jesus, numa quinta-feira, Jesus reúne eles numa sala chamada cenáculo, e Jesus então faz ali a Páscoa, atualizando, né, a Páscoa judaica para a Páscoa cristã, não é verdade? E Jesus tem, dentre as várias coisas, eu destaco duas aqui, é que Jesus, na verdade, vai se tornar o cordeiro, né, que vai ser sacrificado, ele mesmo, para que nunca mais possa haver sacrifícios efetivos em favor do povo, mas ele mesmo vai entregar a sua própria vida voluntariamente, né? Isso não é um passeio, pelo contrário, isso é muito sofrimento. E a outra coisa é nesse jantar, nessa trabalho religioso, nessa festa religiosa, nessa cerimônia religiosa, Jesus disse: olha, eu também gostaria que vocês, Jesus ainda ensina, quero que vocês façam do serviço desse serviço a meu dispor, seja serviço. E aí ele pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos, indicando que o trabalho a ser feito deve ser sempre de servir ao próximo. Ok? Então, isso tudo está na cabeça desses corrigindo aqui, tudo está na cabeça deles, na verdade? Está muito vivo isso, né? Então eles participaram da construção dessa expectativa, né? Daquilo que Cristo veio trazer do reino de Deus e tudo mais, ok? Aí eles também veem um espetáculo muito triste e que de alguma maneira eles não conseguem de alguma maneira ajustar naquilo que eles esperam e que acreditaram de alguma maneira a respeito de Jesus, né? Ajustar o quê? Ajustar duas coisas. Como que Jesus, nessa mesma pessoa, está o Messias prometido, que os judeus esperavam, e ao mesmo tempo ele é um servo sofredor. Então essas duas coisas parece que não encaixam na mesma pessoa. E aí parece que teria um pouco a origem de toda essa confusão. Então eles veem um espetáculo terrível, vê o seu líder, Jesus, ser de alguma maneira, logo após essa cerimônia, ele vai para o Getsemane e ali ele é preso. Ok? Então é isso, tudo isso é na cabeça deles. Na cabeça deles também, então, nós podemos, não só deles, mas dos outros discípulos, o que acontece nesse interim? Nesse interim, o Judas o trai, é um discípulo que o trai. Você tem Jesus na agonia pede, ali naquele momento, um pouquinho antes de ser preso, uns instantes, alguns minutos, eu não sei exatamente quanto que foi esse tempo, mas Jesus pede para que ore, e os discípulos dormem. Então um trai, outro dorme, não é verdade? Pedro corta a orelha de um soldado quando vem prender. Jesus fala: para, não é dessa forma que eu tenho ensinado vocês, guarda essa arma, né? E ainda Pedro ainda nega ele 3 vezes, ok? As mulheres choram quando Jesus é açoitado, é torturado, e aí ele vai para a cruz, e as mulheres choram. Pedro não vê essa crucificação, perfeito? Então veja, muitas coisas acontecem com os discípulos, ok? E um tal de José de Arimateia, junto com as mulheres, vão colocar Jesus num sepulcro, encerraram ali, ok? A história. Jesus foi colocado nesse sepulcro ali, ele morre aproximadamente 3 horas da tarde, aí depois ele é colocado aí nesse sepulcro, né? E as mulheres, aí você passa o sábado, nada acontece, no domingo as mulheres vão para terminar de alguma maneira fazer esse enterro da maneira que deveria ser, levando perfumes e tudo mais. E o que acontece? Elas encontram o túmulo vazio e não encontram o Senhor lá. Esse é um pouco o contexto. Então, esse é o contexto. E no versículo 13 que nós lemos, no mesmo dia, ali está a palavra, eis que no mesmo dia, o dia então é o domingo de manhã, em que essas mulheres vão ao sepulcro e encontram lá. Eles estão numa outra parte geograficamente ali de Jerusalém, estão indo pela estrada, e eles estão falando entre si, diz no 14 e no 15, fazendo perguntas a um outro. Exatamente o que eles estão? Eles estão perturbados, de alguma maneira, com esse espetáculo trágico, né, do seu líder. Essa que é a questão que está por detrás.
Né? Então, lá no versículo 17, por que estás triste? Provavelmente, é isso mesmo o que está. Esse é o motivo da tristeza desses discípulos, ok? Como eu falei há pouco, a tristeza é tão grande que eles não percebem Jesus chegar ao lado. Ok? E aqui a gente já tira lições para nós. Nós podemos pensar, nós como os discípulos do Senhor, nós estamos também na nossa estrada, não é verdade? Quantas expectativas. Também nós já experimentamos frustrações, não é verdade? De tal maneira que nós podemos estar confusos, podemos experimentar confusão e desorientação. Exatamente o que está acontecendo com esses discípulos de Emaús. Okay? Então, nós não estamos isentos dessa realidade. Okay? Mas aí Jesus entra na história. Que é isso que é importante. Jesus entra na história e ele faz uma anamnese. Esse é um termo que é utilizado aí na psicologia, né? Pessoas que fazem tratamento dos seus traumas emocionais, na verdade, por profissionais. Precisamente, a anamnese, na verdade, é contar ou recontar, de alguma maneira, colocar para fora por meio de palavras, aquilo que de alguma maneira incomoda para encontrar o começo, meio e fim, perceber a lógica, perceber a origem, onde é que está o problema efetivamente. Jesus faz, então, esse trabalho com esses dois, começa a conversar com eles, escuta, o que aconteceu? E aí, quando ele começa essa anamnese, o texto diz que me parece que o Cleopas fica, aparentemente, para eu que estou lendo o texto, parece que fica um pouco irritado. Né? Veja lá o que ele diz no versículo 18, né? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você está aéreo? Você não percebeu que explodiu uma bomba em Bagdá? No Líbano? Não sei se é Bagdá, no Líbano lá? Não percebeu o que está acontecendo? Não percebeu a quantidade de mortos pelo Covid? Não percebeu o número de desempregados? É mais ou menos isso. Parece que assim, o fato Jesus, naquele contexto, era um fato que deveria ser conhecido por todos. Claro que Jesus sabia, mas Jesus está querendo curá-los. Então, dizer o que lhe dói, exatamente. Né? É isso que Jesus está fazendo com esses discípulos. Quero ainda destacar que quando Jesus diz que eles, por que vocês estão tristes, é que a tristeza, na verdade, eu estava procurando aqui no dicionário, ele diz a tristeza é uma aflição, um estado duradouro causado por um sentimento de insatisfação, ao mesmo tempo desvalorização da existência, né? E da própria existência e da realidade. Quer dizer, a tristeza muitas vezes a pessoa perdeu a noção, a relação, o que está acontecendo com o mundo, na verdade, né? Parece que tudo perdeu o sentido de alguma maneira, né? E também a pessoa também se encontra aí, ela pessoalmente se encontra afetada por essa falta de sentido maior do ambiente real que ela vive, ok? Então, parece que é essa a ideia. E essa situação um pouco dos... E nessa anamnese que Jesus faz com os dois, você vai perceber que eles vão falando, e eles começam a colocar para fora, né? Essa expectativa, né, positiva e ao mesmo tempo desapontamento e tristeza. Expectativa e desapontamento e tristeza. Nós podemos ver isso aqui nos versículos, ok? Então veja, no versículo 19, Jesus então pergunta quais são esses acontecimentos, né? Aí eles respondem, Jesus do Nazareno, 19, que foi varão, profeta poderoso em obra. Então reconhece, na expectativa positiva, eles estão falando daquele que a gente esperava, profeta poderoso em palavras, né, e em obras, né? E aí vem a tristeza. Mas os nossos, no 20, os príncipes, né, nossos e os políticos o condenaram à morte. Anás e Caifás, eles omitem ali o Pilatos, na verdade, Então, novamente, aí vai no 21, expectativa positiva. Nós esperamos que ele fosse remisse Israel, mas agora que tudo isso já aconteceu, hoje já é o terceiro dia né? Então essa expectativa, então aí Jesus provoca para poder corrigir certas expectativas que eles tinham a respeito do Messias, na verdade.
Eles esperavam esse político, né, que fosse libertar Israel. E Jesus está falando de uma outra coisa que eles não chegaram. Fala de ressurreição, mas eles não chegaram a entender, como talvez nós também não entenderíamos. Veja, tudo isso. 22. Misto de uma ponta de esperança. É verdade que também algumas mulheres entre nós se maravilharam, foram de madrugada ao sepulcro. Mas 23. Expectativa frustrada. Mas não acharam o corpo. Né? Muito embora os anjos falaram que ele vive. Ok? No 24, novamente esse misto de expectativa e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam como as mulheres, porém não viram. Então é sempre esse misto. A conversa mostra esse sofrimento emocional deles. Né? Puxa, era assim que era para ser, mas não é. Era assim que era para ser, mas não é. Era assim que era para ser, mas não é. Era assim que era para ser, mas não é. Veja, é isso. Tá? Então Jesus escuta toda essa lamentação, essa aflição, essa dor. E aí Jesus começa o processo de cura. Veja lá, no 25. Diz assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas falaram. Veja, nós temos aqui um termo enérgico de Jesus para com esses discípulos. Primeiro, que a questão de nécio significa sem conhecimento. Né? Então, de alguma maneira a gente pode já traduzir aqui, de alguma maneira aprender, de alguma maneira, né? Aprender entre aspas, né? Ir aprendendo que a falta de conhecimento traz sofrimento. A falta de conhecimento traz sofrimento, porque é isso que está acontecendo. Porque Jesus fala, escuta, vocês não compreenderam ainda? Então ele está dizendo que, de alguma maneira, conhecer profundamente traz cura. Né? Organiza. Né? E o conhecimento também corrige falsas expectativas. E Jesus então vai falando no 27, né? Olha aí. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, vocês têm uma expectativa sobre mim. Deixa eu falar, Moisés já falou de mim. O que é, né? Sobre mim. Os profetas falaram o que iria acontecer sobre mim e Jesus começa a explicar. Então é nesse sentido que o conhecimento traz, de alguma maneira, liberta. Liberta da dor, do sofrimento, porque vai corrigindo falsas expectativas que nós temos a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, da sua obra e de como essa obra vai ser realizada. Tá legal? E o que vai acontecer a respeito do que ele de fato vai fazer. Então, nós percebemos isso, né? E aí, no 29, depois de explicar, o que acontece? Jesus parece que faz de conta que vai andar adiante e eles... porque se fosse uma explicação desagradável... Nossa, esse cara tá falando aqui... tô indo embora. Tá bom, boa noite, tchau, tchau. Mas me parece que há um efeito positivo. De tal maneira, claro, nós vamos pensar que era tarde da noite, que tinha perigos na estrada, tudo isso não podemos pensar. Mas o fato é que eles de alguma maneira chamam Jesus para ficar. Fica conosco, já é tarde lá no 29, porque o dia já declinou. Então Jesus entra para ficar com eles. Então aqui nós temos algo importante, né, para dizer. Então, primeiro, palavra que informa a cabeça. Palavra que informa a cabeça. Informa a nossa inteligência, não é verdade? E agora, não é só a palavra na cabeça, mas a palavra no coração. Porque nós podemos ler e não compreender. Esse é um ponto que acontece o tempo todo. Podemos ler e não compreender. Mas de alguma maneira, em algum momento, por alguma razão, a palavra é revelar. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu li e não entendi, mas agora eu entendi. É isso que está acontecendo, esse entendimento, mas que não é apenas intelectual. Perfeito? Então, é isso que está acontecendo. E acontecendo no 30, estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu a eles. Ok? Então, veja o que acontece aqui. O que acontece aqui é que a palavra revela, traz esse conhecimento, e o gesto
traz essa revelação mais íntima desse Senhor e revela que ele está vivo, né? E a palavra é viva, irmãos, porque nós lemos lá, né? Nós lemos que no 27 explicava-lhes as Escrituras, o que as Escrituras falavam a respeito dele, Jesus. Não é verdade? E no 32 eles dizem, né, já os discípulos, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Veja então, a explicação ela não ficou só na cabeça, mas o coração ardia, porque corrigiu a expectativa, retornou a esperança, retomou a esperança, né? Então, a palavra na cabeça, a palavra no coração, e a terceira coisa agora, a palavra na ação, porque, olha, no 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. Veja, eles foram para lá e já encontraram também os discípulos já com essa informação, né? Mas agora eles já não estão mais tristes, né? Então veja, e o interessante aqui, irmãos, que hoje é dia da ceia, né? Então o que é a ceia? Ceia antes da ressurreição é esse memorial da vida de Jesus, e depois da ressurreição Jesus está vivo. Então, de tal maneira que Atos dos Apóstolos vão dizer, e quando eles se reuniam para a ceia, era uma alegria só. Então, ceia é alegria. Não alegria alienada, mas uma alegria do Senhor que ressuscitou. Uma alegria que percebe que o Senhor está conosco. Veja, eles estão tristes pelo caminho, agora fazendo a anamnese, eles estão tristes pelo caminho. Jesus entra, a tristeza impede eles verem que Jesus está ali do lado deles. Como nós agora, não sei o que você está passando, o que eu estou passando, o que você pode estar passando, o que a nossa sociedade está passando, nós estamos passando coletivamente, mas para nós o Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, irmãos, concluindo aqui essa lição, não dá para a gente esgotar, mas nós como discípulos, eu e você, e nós como discípulos de Jesus, né, nós, é como se Jesus perguntasse, né, como que está a história da tua vida. Esse é um ponto, na verdade. Eu que sou seguidor de Jesus, perfeito? Quais são as questões que me incomodam no dia de hoje? Né? Sobretudo as questões do reino de Deus. Né? E as três coisas, né? Diante daquilo que nos incomoda. Palavra na cabeça, palavra no coração, palavra na ação. Né? O Senhor pode nos trazer uma nova compreensão sobre todas as coisas, corrigir certas expectativas na nossa vida. Amém, irmãos? Tem muita coisa para falar, mas a gente, quando começa a gravar, a gente fica, ou falar para os irmãos, a gente fica meio constrangido, não é verdade? Mas eu creio que o Senhor, o que Ele quis dizer para alguém vai ter uma finalidade. Tem muita para mim e para alguns irmãos. Amém, irmãos? Vamos aguardar agora, logo mais, o louvor, né? E a palavra do Senhor e a ceia hoje. Nós louvamos e agradecemos, né, ao Senhor por estarmos todos juntos no meio dessa situação toda. O Senhor nos anima, o Senhor, né, nos alimenta, né, com a sua palavra. Amém, irmãos?